uma norma do Ministério da Cultura, eu vou fazer uma breve autodescrição. Meu nome é Cauê Alves, eu sou branco, cabelos castanhos, barba, estou com uma camisa marrom. Prazer estar aqui nessa conversa, esse bate-papo sobre o catálogo e a exposição Diálogos entre Cor e Luz. Vou passar a palavra primeiro para o Fábio e depois eu faço comentar. Eu só queria agradecer a presença aqui da Maíta, nossa intérprete, que vai realizar com a Jana a versão em Libras da nossa conversa. Então a ideia é que a gente fale cada um mais ou menos 15 minutos, 20, e depois a gente abra, né, quem sabe se vocês quiserem falar alguma coisa, o Paulo Pato e o Marcos Gianotti estão presentes, ou os demais quiserem fazer alguma observação, perguntas, a gente abre. Então, começa com você, Fábio, você se descreve. Bom, pois é, então, a primeira vez que eu vou me autodescrever, e, bom, eu sou já idoso, com 81 anos, tenho cabelo branco, barba branca, claro. Tenho uma barriga grande e estou com jeans, estou com um pullover que sai cedo e em casa estava frio. Acho que essa é a minha descrição. Bom, a ideia um pouco é fazer um bate-papo sobre a exposição. É uma exposição feita a partir do acervo do museu. Um museu que tem um acervo de mais de 5.000 peças, mas que, como não possui um espaço permanente para a exibição do seu acervo, a não ser o Jardim de Esculturas, acaba não conseguindo dar muita visibilidade para a sua coleção. E a proposta da mostra, né, que o Fábio e eu fizemos, era justamente enfatizar, né, Fábio, o modo como parte significativa desse acervo, que se aproxima, em alguns casos, de uma arte abstrata, ou fica num lugar intermediário entre a abstração e a figuração, poderia ser articulado, levando em conta a cor e a luz. A gente fez um recorte, né, de nomes expressivos, importantes, né, da arte brasileira, a partir de um tratamento, né, e aí você vai falar um pouco sobre uma possibilidade de compreensão da mostra, mas obviamente que é uma apenas, né, de como que a cor se manifesta em parte, né, da arte, especialmente a arte dos anos 60 para cá, né, basicamente a mostra nos 60, 70, 80, 90, começou nos 2000, tem pouca coisa. E aí a gente começou a pensar um pouco no modo como a luz e a cor se manifestam em algumas obras, né? Ora, a cor como uma estrutura, no sentido de construção de espaço, ou de sustentação do espaço pictórico, a ideia de que a cor, quando ela é estrutura, ela não é, e esse espaço estruturado pela cor não pode ser compreendido apenas por categorias quantitativas, por categorias racionais, né? A ideia de que um espaço não pode ser mensurável quando ele está preenchido com a cor, apenas porque a ideia de que um espaço ele é mais qualitativo do que quantitativo, né? Então essa cor estrutura, cor como estrutura iria muito nesse sentido, e a gente pode pensar um pouco, até depois eu quero ouvir os artistas, mas acho que o próprio trabalho do Paulo tem um tratamento da cor com isso, Paulo Pasta, o que estrutura o trabalho é a cor e obviamente essa relação com o espaço que também se dá via luz e tempo, obviamente, porque luz e tempo estão interligados, uma vez que seria impossível a gente imaginar que a luz ela se mantenha, né, conforme os dias e as horas passam. A luz ela se transforma, ela age sobre o mundo, ela deforma, ela cria, né, luzes e sombras,
tal como o próprio Goethe, que o Marco Gianotti traduziu aqui, né, fala muito sobre essa relação entre luz e sombra e o modo como os espaços são construídos e estruturados a partir dessas tonalidades, essas variações de tonalidade que se dão muito pela temporalidade, o modo como, né, a luz vai se modificando de acordo com a estação do ano, com o horário e o modo como essa cor ela é em movimento, não é uma cor estática, né, de acordo com o momento que a gente está olhando e com a luminosidade ela se transforma. Então, pensando nessas categorias de estrutura, de espaço, de tempo, a gente foi articulando algumas questões, alguns trabalhos específicos e talvez vale a pena falar, obviamente, né, o mais importante que são das próprias obras, assim, talvez o mais fácil de perceber essa coisa cor-luz, mais literal nesse sentido, é a obra do Palatinic, no sentido que ela usa luz, né, usa lâmpadas. Então, no caso do Palatinic, tem um raciocínio um pouco mais mecanizado, de uma estrutura que fica ali se modificando, né, a partir de movimentos mecânicos e que, embora tenha essa estrutura toda essa engenhoca por trás, a aparência ela é mais difusa, parece um pouco, né, caótica e aleatória, mas obviamente, né, a luz ali ela é onda, mas todo o esforço da gente também para compreender essa relação entre cor e luz na pintura é nunca transformar a luz também apenas num dado físico, apenas num dado de comprimento de ondas, apenas num dado científico, né? Embora eu acho que o Fábio até vai falar mais sobre isso, né, Fábio? A gente pensou muito junto com o arquiteto, com o Aaron Cohen, na ideia do círculo de Newton. Acho que depois você fala um pouco desse modo como a tipografia está pensada. Tem muito a ver com uma questão científica, mas obviamente a ideia é que não é reduzir a luz e a cor a questões científicas, a questões da física. Ao contrário, né, justamente tentar entender a luz a partir de uma experiência direta com a produção artística, com a obra antes mesmo dos sentidos já colocados. A gente vive num tempo, né, assim, nesse momento dos últimos anos particularmente, em que as cores, mas acho que sempre foi isso, né, mas as cores sempre muito politizadas, né, as cores têm sempre muitos sentidos e sentidos que sejam ou psicologizadas ou politizadas, né. Vermelho é cor de comunista, verde e amarelo é cor de fascista, ou se não, algumas expressões do verde esperança, alguma coisa assim que tem a ver com a psicologização da cor. E obviamente, o que a gente percebe na arte é que essas questões não são fundamentais, vocês não estão pensando exatamente nisso, não estão pensando em ideias, em mensagens com as cores. Ao contrário, a cor é um elemento, matéria-prima do trabalho, e a luz é um lugar onde essa parte vai se constrói a partir da poética de cada um. A gente tem uma tradição, né, especialmente que dá para ver na exposição, uma tradição construtiva que está lá com Charroux também, em que às vezes a cor nem é tão protagonista, é mais a linha, mas a linha é uma linha colorida que brota de um fundo escuro. Então desde a exposição tem desde alguns trabalhos mais construtivos, geométricos, mas também alguns trabalhos que se aproximam de uma abstração mais informal, como a Yolanda Morrali, a Vega Neri, que estão numa outra chave de compreensão, né, da cor e da estruturação da cor com pinceladas mais soltas, mais, né, expressivas. Tem também, né, a gente for pensar artistas como, especialmente nos trabalhos da exposição da Amélia Toledo, que é todo branco, e alguma coisa da Mira Schendel, que tem ali uma valorização do vazio, algo mais, digamos assim, metafísico ou mais enigmático, mesmo que a Mira vá para um lado mais gráfico e não tanto explorando a cor, mas ela nunca abre mão do ecoline, da tinta, da aquarela, ela explora isso, e acho que ali na tipografia, no final, ficou um diálogo bonito entre a Mira e o Volpe, né, com as velaturas, com aquela coisa da têmpera, e especialmente aquela tela que tem os mastros, em que os retângulos vão sendo deformados com as velaturas e com as pinceladas,
acho que tem ali um diálogo importante em relação ao modo como ambos usam as cores e as luzes, de modo mais rebaixado, não tão solar, assim, né? Bom, certamente não vou conseguir falar de todos os artistas, mas acho que valeria a pena mencionar muito, né, assim, o trabalho do Marco Gianotti, que eu acho que tem umas paisagens magníficas, né, com uma variação de tom, né, uma avermelhada que vai desaparecendo, tem também uma criação de uma atmosfera, né, muito pela cor e pela sensibilidade, e ao mesmo tempo algumas colunas que aparecem no fundo, são telas dos anos 90, né, que participaram do Arte Cidade, acho que tem muito diálogo com a própria arquitetura, com o espaço, e toda essa arquitetura, todo esse espaço, toda essa atmosfera é construída pela cor, a cor e a luz que dão sentido para isso, e especialmente naquela paisagem, a ideia de tempo fica muito evidente, né, talvez um pôr do sol, ou um nascer do sol, um tom avermelhado, né, que aparece ali, que a temporalidade da cor se manifesta como expressão e não como um projeto liberado, né? Então, muito do que a gente tem discutido, né, Fábio, nessa exposição, é também não ficar preso nos sentidos já pré-estabelecidos da cor, os sentidos já colocados, né, assim, como se a cor trouxesse mensagens muito objetivas, mensagens muito diretas. E a ideia foi sempre tentar retomar uma relação com a cor primordial, uma relação com a cor como se fosse pela primeira vez, né? No sentido de que as cores são percebidas a partir de qualidades, não a partir de quantidades de luz ou quantidades de pigmento. As cores são percebidas como expressão a partir do nosso contato com ela. Até um exemplo que é muito famoso, né? Eu cito um pouco no catálogo isso. Se a gente nunca tivesse experimentado o laranja, já sabendo que ele é uma mistura do vermelho com o amarelo, ele seria sempre uma cor pura, porque a nossa relação primeira com a cor, ela é como pura. Depois que a gente percebe que elas são, né, que elas podem se misturar e que elas, de fato, o laranja pode ser feito a partir de 2 tons, né, do amarelo e do vermelho. Mas a relação primeira é com a qualidade, não com a quantidade de pigmento. Então, uma das questões fundamentais é sempre a gente tentar se desfazer dos sentidos já prontos, se desfazer dos conceitos e das mensagens já implícitas, num momento em que a arte, né, talvez também muito por conta do contexto político, se tornou muitas vezes, né, um meio para mensagens diretas, um meio para proposições específicas. E a ideia era justamente retomar uma relação originária e primeira da cor, que é o modo como muitos artistas trabalham e portanto, buscar ali uma relação pré-reflexiva, né, anterior ao pensamento, uma relação mais sensível, uma relação mais sensorial com a cor e não uma relação ideal. Embora, claro, o que a gente está falando aqui são sempre ideias, mas tentar se desfazer dessas ideias para perceber, né, a arte diretamente. Acho que alguns artistas, assim como o Cássio Michalani, por exemplo, né, que trabalha com uma única cor, monocromático, todo vermelho, né, ele faz a cor ser a protagonista, né, embora ele trace a partir do chassi formas. Então, as formas estão dadas de antemão já no chassi e a cor que dá um sentido para aquilo. E claro que, se a gente for olhar o trabalho do Cássio, às vezes com as mesmas formas e com outras cores, a cor modifica o tamanho dos trabalhos, modifica a experiência direta com uma dimensão, né? E acho que isso é um jeito de fazer com que a cor alargue ou não, né, a nossa relação com o trabalho. Então, para resumir um pouco, mas acho que o Fábio vai desenvolver melhor, né, Fábio? A ideia era se aproximar de um contato originário, primordial, com a cor, um contato mais sensorial, sem chegar, né, à arte com pré-conceitos, com pré-ideias, ao contrário, né? A experiência com a arte que vai possibilitar outras interpretações, outras possibilidades de voos, mas que
necessariamente se deve dar a partir do contato com a arte, não previamente com a arte. Previamente com o conceito, quer dizer. Vou passar para você. Olha, bom dia a todos. Então, o BAN vem discutindo há algum tempo, né? Eu não faço parte do tenho o prazer de fazer parte do conselho aqui do museu e, pessoalmente, acho que o museu está num momento muito rico, muito intenso de exposições, de diálogos, de propostas. E vocês não devem perder a exposição Murilo Mendes aqui ao lado, que está magnífica, né? Mas, enfim, uma das discussões que a gente tem feito no museu é que a gente usa muito pouco o acervo do museu, né? E é um trauma, porque o museu perdeu no passado o seu acervo, o grande acervo. Hoje está no Museu de Arte Contemporânea, felizmente aqui pertinho, né? Mas aí o museu teve que reconstruir o seu acervo, né? E esse acervo, até pelas questões do museu, espaço, etc., é muito pouco mostrado. Uma discussão, até queria mencionar o nome de um conselheiro extraordinário que nós perdemos, faleceu recentemente, o Telmo Porto, né, que sempre insistia muito nessa questão também do acervo. Então nós resolvemos, fizemos essa ideia, e resolvi fazer um recorte do acervo e tratar um tema, pegar um tema, o tema da cor, da luz, né? E, evidentemente, trabalhamos com o que havia no acervo. E o acervo, aí, nós percebemos que o acervo é bem melhor do que nós imaginávamos, pelo menos ao que nós nos propusemos. Nós tivemos ali, pedimos até pegar ainda mais outros artistas, o espaço era pequeno também, né? E também notamos lacunas. Por exemplo, nós expusemos o Fukushima, filho, né? Takashi, né? E nós expusemos o pai, Tikashi, que era extraordinário, que não tem no museu, curiosamente não tem no museu, porque é um artista relevante na época de formação do museu, tá? Mas, de qualquer maneira, isso foi um pouco essa ideia de fazer um recorte com o que nós tínhamos na coleção, né? E o tema era centrar na questão da cor. E uma opção que nós temos também é de ir em torno de obras abstratas. Mesmo a figuração do Janotti, digamos assim, as imagens simbólicas do Paulo, etc., é a pintura, é a cor, é a luz, é o espaço, enfim, dominante, né? E eles, digamos que o tema serve mais à pintura do que a pintura serve ao tema, né? Então, as obras que nós escolhemos, elas são predominantemente abstratas, né? Outra coisa que nós também imaginamos, de não ter uma ordem, uma cronologia não cabe. Nós não estamos fazendo realmente uma cronologia artística. Então, a ideia era criar uma certa desordem. Tem um livro de um professor da USP muito bom, um milanese, que chama-se Desordenar para Ordenar. É um pouco isso, você desordena e o visitante com o seu olhar vai organizando, vai ordenando aquelas coisas, né? E em conversa com o Aaron Cohen, que é que nós definimos para fazer expografia, ele fez uma coisa radial que aproveita muito a questão do espaço, né? Conseguiu, inclusive, colocar as obras que nós pretendíamos num espaço pequeno, né? E dar visibilidade a todas as obras, né? E aquilo me pareceu, desde o começo da discussão, aquilo me pareceu tinha uma ligação com o disco de Newton, né? Que é o próprio elemento. E eu fiz com ele, então, insistir nesse aspecto. Pegamos um tom neutro, jogando dois tons de cinza, cinza mais claro, cinza mais escuro, nos painéis, na base dos painéis, né? Criando na abertura, no centro e no final da exposição, as três cores primárias, que não eram primárias, na verdade, elas eram tons que nós trabalhamos, começando com azul, amarelo no centro e o vermelho na parte final, né? Uma sugestão, quase um subtexto para quem visita a exposição, lá estão as cores primárias, e o Newton achava que
colocando as cores do arco-íris, né? No meu texto eu falo isso, e você girando isso a uma velocidade, ela se apagaria, se tornaria a tonalidade branca, que é a tonalidade da luz. Mas, enfim, o Newton está muito mais interessado no que o Cauê falou, dos aspectos físicos da cor, numa visão que não era a visão que nós buscávamos. Nós buscávamos uma visão de uma linguagem, de uma poética da cor. Né? Então, esses são aspectos, digamos assim, que nós tentamos organizar. Vocês vão ver obras, de certa forma, coincidem um pouco de gerações. Né? Tem a geração que começa a partir da segunda metade do século passado, do século XX, e entra até o começo desse século. De certa forma, ficou um pouco agrupado um grupo de artistas mais da segunda metade do século passado e artistas que se projetaram, digamos, na cena artística depois desse período. Mas, de qualquer forma, é uma expressão abrangente desses aspectos. Né? A cor é uma questão complexa de falar, porque ela é um elemento poético. Quer dizer, o artista quer, com a cor, dizer coisas. Né? Ele quer se expressar. Né? E de maneira que a cor é um sujeito de grande riqueza poética, de grandes possibilidades metafóricas, etc. Né? Há raízes culturais importantes, e nós crescemos com elas, incorporamos elas em cada uma das nossas culturas, né? Tanto ocidental quanto oriental. As cores têm valores, né? Que não são, digamos assim, relativos à expressão artística, mas são relativos à cultura, incorporadas em nós. Né? Isso o Cauê também mencionou, essa cor que pode ganhar aspectos positivos, negativos, de tristeza, de dor, de luto, enfim, de sentimentos que convivem na sociedade. Né? Há artistas que eu gostaria de mencionar, que é o caso brasileiro, a cor tem um papel muito forte. A gente tem alguns relatos interessantes, por exemplo, do Lazar Segal, né? Ele vem de uma pintura com tons mais adensados, com tons mais atenuados da Alemanha, do expressionismo alemão, né? E que ele chega no Brasil, ele encontra uma luminosidade extraordinária, né? E essa luminosidade mexe com a pintura do Lazar Segal, e ele mesmo expressa essa questão digamos, tocou nele a luz brasileira, a luz dos trópicos. Né? Eu lembro, para citar um exemplo, também um fotógrafo amigo meu, que vai para ser repórter em Brasília, e chega em Brasília, não sei se vocês conhecem Brasília, a luminosidade é muito intensa em Brasília, é extraordinária. E ela mexeu com o fotógrafo, ou seja, eu tinha que trabalhar diferentemente com as imagens em função daquela densidade. Eu quero dizer com isso que a cor, a luz, elas exercem um papel extraordinário na nossa vida, no nosso cotidiano, nos nossos sonhos, né? E nos aspectos psicológicos. Né? Nós não exploramos também aspectos psicológicos, mas eles lá estão. Né? Até nós mencionamos algumas desses aspectos, e é curioso, hoje conversando com o Cauê sobre a exposição do Murilo Mendes, né? Por que não se desenvolveu o surrealismo no Brasil? Né? Que parece que não tem uma explicação de por que ele ganhou maior densidade, como vai ganhar na Argentina, como vai ganhar no México, por exemplo, né? Mesmo no Chile. Né? E aqui ficou uma coisa completamente isolada. Nós temos grandes mestres que trabalham com o surrealismo. Né? E é interessante porque um dos críticos de arte mais, digamos assim, que influenciou o artista, o crítico com a sua análise, e era um crítico que convivia com o artista, estou dizendo, Mário Pedrosa, né? Ele tem uma formação muito voltada aqui, você tem um livro importante sobre a Gestalt, sobre a questão de como a cor elabora a questão psicológica, né? Não só a cor, a forma, a imagem, a luz. Né? E, no entanto, ele faz parte, por isso é interessante ver, faz parte desse grupo do Murilo Mendes, que é um grupo isolado, e principalmente Ismael Neri, Jorge de Lima e outros que trabalham essa questão surrealista. Né? E aí ele
é um outro tratamento da cor. Né? É muito interessante isso. Vocês vão ver as cores do Ismael Neri, por exemplo. Né? Aqui a gente tem o que é rico da exposição, que ficou muito viva, é essa diferença de tratamentos que a exposição trazia. Né? Você tinha tratamentos de caráter psicológico, de caráter mais dramático, de caráter mais, eu diria até como se diz isso, de uma aquarela no Brasil, por exemplo, um Áquila é quase uma aquarela no Brasil, uma quantidade de cores ali dentro. Outros artistas trabalham sobre um tom, sobre uma cor. Tá? E isso é muito expressivo. Nós vemos uma série grande de artistas onde há um predomínio de cor. Eu acho que o Paulo trabalha muito nesse sentido também. Eu acho que o Marco também muito nesse sentido. Ou seja, você trabalha, você pega uma cor e você faz desdobramentos e tonalidades dessa cor na construção do espaço. Né? Às vezes 2, 3, 4 cores, mas eu quero dizer o seguinte, que artistas que trabalham intensamente as possibilidades, as tonalidades dessa cor. Né? Ora, com isso você vai criando espaços, né? Certas coisas que se conhece da cor, que o artista conhece, tem sensibilidade, e é interessante como isso ela é tão expressiva, tão forte no rompimento com a academia, na vinda para a pintura moderna, que a pintura ela se expressa de uma maneira mais livre, mas ao mesmo tempo mais profunda, com linguagem pictórica, né? E essas influências todas que vêm para o Brasil. Né? E são essas influências que eu vejo que os artistas trabalham, a partir de um modernismo que você tem, que não estão aqui porque são anteriores a isso, grandes coloristas como Bonabey e tantos outros, né? Mas eu vejo que há um resultado disso e há uma figura importante na questão da cor da pintura brasileira, que é Volpi. Tá? Nós vamos perceber que Volpi, embora seja um artista muito discreto, viveu muito o seu ateliê, conviveu um pouco com o mundo artístico, com o seu grupo, né? Mas ele foi exercendo, através do tempo, uma influência extraordinária no tratamento da cor. E é exatamente isso, de você trabalhar em grandes variações, pequenas, na verdade, variações de cor, grandes variações tonais, e não só isso, quer dizer, a maneira como a cor chega na superfície. E aí interfere muito o pincel. Por exemplo, quando o pincel faz um azul na vertical, ele cria os fios do pincel deixam pequena marca nessa superfície. Quando ele faz isso na horizontal, essas mesmas cores na vertical e na horizontal, que são pequenas, que é o pincel que deixa, ela já recebe cor de uma intensidade, a cor da luz de uma intensidade diferente. Tá? E, portanto, ela cria, na nossa visão, uma vibração de cor diferente. Tá? Então, são pequenas coisas que vocês poderiam observar nessa exposição. Então, é interessante como o Cássio, por exemplo, que trabalha na tonalidade, como ele faz vibrar com intensidades diversas essa cor. Né? Ou como mesmo Paulo Passa faz, ou seja, você ter essa névoa de cor, né, onde ela está mais intensa, menos intensa, né, estabelecendo esses intensos diálogos. E há linhas que interrompem, mas ao mesmo tempo que elas estabelecem uma geografia, essas geografias elas se ultrapassam, como se fossem fronteiras que se comunicam. Tá? Então, a riqueza da cor é muito grande. Eu poderia passar o dia inteiro aqui falando sobre cor, e dificílimo falar sobre cor pelos mestres da cor aqui sentados. Né? Então, eu acho que essa exposição, embora é uma exposição simples, eu acho que o museu podia adotar tipos desses, fazer pequenos recortes do acervo, né? E trabalhar alguns temas, trabalhar mesmo grupos de artistas. Nós conversamos muito sobre o grupo Guanabara, né? Que aliás está muito pouco representado aí, mas como um grupo que hoje tem pouca visibilidade na vida artística, e foram artistas tão importantes que ajudaram a formular uma ideia. Eu vou extravasar um pouco o tema para a gente depois conversar, né? Que é outra coisa que me chama muito a atenção, né? Que é
O abstracionismo informal, o abstracionismo lírico no Brasil, ele foi muito forte, muito importante no meu ponto de vista, né? Mas ele gerou muito poucos teóricos, né? Enquanto que o abstracionismo geométrico, eles eram em si movimentos teóricos também. Geraram textos, geraram discussões, alimentaram polêmica, brigaram entre si, ignoraram o abstracionismo lírico. E dessa forma, culturalmente, nós perdemos muito do interesse de olhar para essas obras e encontrar nela exemplos extraordinários de boa pintura, né? E é o caso da Yolanda Moraly, por exemplo, né, que está exposto aí. Vega Neri, outra abandonada, que está nessa exposição, que é interessante. Esses artistas que foram abandonados, né? Curioso olhar para eles. Eu vou citar dois exemplos. Um amigo vai à Tate Gallery recentemente, né? E volta a dizer assim, encontrei uma escultura, e me mostra a foto da Felícia Lerner exposta na Tate Gallery, né? Ela estava numa sala de esculturas, junto com Giacometti, com Henri Moore, né? E qual é a minha ideia? Na minha cabeça, vocês passam de vocês, me passa o seguinte: o curador da mostra foi na reserva técnica e olhou uma escultura, né? Mas quem é essa escultura aqui? A Felícia Lerner, uma brasileira e tal, né? Muito boa, vamos prosseguir. Essa é uma ideia, né? Por que ela está lá? Porque ela tem qualidade estética, ela não tem toda essa formação, toda essa história, em que o mercado contribui muito, né? A Felícia ganhou o lugar que ela merece, ser um lugar de importância dentro do grupo escultórico da Tate Gallery. Outro exemplo curioso, não sei se vocês foram, a última SP Art. A última SP Art, eu fiquei surpreso, tinha uma galeria com uma sala só de Manabu Mab. Na minha juventude, o Manabu Mab foi um dos artistas mais extraordinários. Quero dizer, um artista muito generoso. Quando era jovem, ganhei uma bolsa em Paris e tinha um grande ateliê em Paris. Uma vez fui a Tóquio e no Museu de Tóquio tinha uma sala só com Manabu Mab, né? Um artista de grande visibilidade mundial nos Estados Unidos, etc. E que inexplicavelmente desapareceu, né? E de repente eu me surpreendo até de ver que um galerista na SP Art faz ela inteira. Outros dois grandes artistas, aliás, que o Man trouxe para cá, um grande, foi linda essa exposição, o Nicola e o Duché, dois tapeceiros, né? E a parte da tapeçaria, que foi tão forte no Brasil e que teve repercussão mundial, os artistas expuseram no mundo inteiro, né? A Bienal deu destaques a grandes tapeceiras, Svoboda teve aqui uma polonesa, fez um sucesso enorme na Bienal. Eu sumiu a tapeçaria na cultura brasileira. E nas SP Arts eu vejo galeristas expondo Duché, quer dizer, a venda, né? Duché, o Nicola. E isso me dá uma alegria, você quer saber? Mostra que a arte tem um tempo expandido, né? É muito fácil você demonizar uma coisa, mas ela surge depois, né? Pelos seus méritos, né? Estou escapando um pouco disso, porque acho importante que alguém, provavelmente não tenha notado isso, mas muitos artistas que nós colocamos, tirando os laceros, pusemos, são artistas que estão fora, que não são. Você abre os jornais, as revistas, eles não são citados, não são mencionados. Entretanto, no meu parecer, são artistas que têm uma qualidade extraordinária. Eu acho que eu já cansei vocês com essas minhas conversas malucas, mas enfim, eu gostaria muito de ouvir vocês e conversar com vocês. Acho que a Rebeca está com o microfone, quem quiser falar. Mas só enquanto isso, comentar um pouco o que você falou, Fábio. Concordo com você nesse sentido de que o nosso meio parece que se move muito por algumas ondas e ondas de esquecimento também, né? Assim, que era muito relevante numa época, deixa de ser, depois é retomado e depois deixa... E acho que esses artistas nipo-brasileiros, muitos deles foram muito esquecidos, né? Tirando a Tomi Otaki, por ter um instituto próprio, por ter
conseguir um protagonismo, conseguir um espaço institucional, os outros acabaram ficando um pouco à margem, né? Assim, claro que a Tomotaki é uma das maiores artistas, pintoras, assim, especialmente essas pinturas dos anos 60, 70, com aquela geometria mais sensível, fica entre uma abstração informal e uma abstração construtiva, né? Ela tem toda uma importância, mas acho que é um problema mais das instituições do que dos artistas, né? No sentido de que o nosso meio não conseguiu fazer com que alguns artistas tivessem suas salas aqui. Infelizmente não consegue ter, né, 20 salas para cada artista, né? Assim, e Tóquio consegue e o Brasil não consegue, né? Assim, é um pouco interessante, mas só para lembrar aqui que eu recebi há pouco tempo aqui uma pesquisadora norte-americana que está fazendo um trabalho sobre artistas imigrantes do Japão para a América do Sul, para a América, e está pesquisando e está descobrindo muita coisa aqui no Brasil de artistas orientais que vieram, especialmente da pintura. E ela está fazendo um trabalho, uma exposição que deve inaugurar em breve no Museu de Dallas, se eu não me engano, lá nos Estados Unidos. Então, ou seja, sempre tem algum pesquisador que vai se enterrando, que vai buscando, né, uma revisão histórica, porque claro, tem muita coisa que é moda mesmo, que acho que vai passar. Acho que é o tempo que sedimenta, é o tempo que dá, né, que dá um caldo para que os valores se assentem, né? O mercado meio que levanta poeira, assim, né? E a instituição seria esse lugar um pouco, junto com a crítica, com a curadoria, de sedimentação dos valores que não são mais valores de mercado, são valores mais ligados à história, ligados à tradição, a uma construção, né, uma narrativa da arte brasileira que cabe aos museus tentarem construir mesmo, por mais que seja complicado num momento em que os museus estão fragilizados, em que a grande força é mesmo do mercado, né? Assim, um movimento muito forte, cada vez mais, né? As feiras parecem que conseguem movimentar muito mais do que as próprias instituições, né? Movimentar os circuitos. Alguém quer fazer algum comentário, pergunta? Rebeca, não mais. Está gravando, é bom falar no microfone, porque se vai. Bom dia a todos. Eu gostaria justamente nessa linha de reflexão, gostaria de salientar também o lugar onde essa discussão está sendo feita, que é a sala nomeada Paulo Figueiredo, vai muito nesse sentido. Né? Por exemplo, as obras que estão minhas, que estão nesse acervo, foram doadas pelo Paulo Figueiredo, assim como, acredito, as obras da Mira Schendel, né? Paulo como dita Miras do museu. E até pergunto vocês que estão, né, trabalhando ativamente no museu, se atualmente ainda existe entre os marchands a generosidade de um grande marchand que marcou a minha vida, do Paulo Passos, que foi o nosso primeiro marchand, e que antes de falecer doou, após a sua morte, deixou um testamento com uma magnífica doação para o humano. Gostaria de saber de vocês, que estão na direção do museu, se ainda existe essa generosidade ou ela se torna cada vez mais rarefaita. Bom, posso falar? Bom, acho que o Paulo Figueiredo foi já na época com o marchand, ou seja, um marchand extraordinário, né? E com uma visão muito ampla. Ele não era uma pessoa que tinha um nicho artístico, ele abarcava linguagens muito diferenciadas, né? E a sala tem o nome dele por essa doação que ele fez, mas independente disso, eu acho que o Paulo é importante. Eu não estou aqui criticando nesse sentido o mercado de arte, nem põe para ele a responsabilidade de tudo, porque a responsabilidade, na verdade, é uma questão cultural, é muito mais ampla. Mas
há alguns marchands que impulsionaram muito a arte. Né? E, por exemplo, o Jean Boguitti, no Rio de Janeiro, na Galeria Mineira, ela impulsionou o movimento dos anos 60, Antônio Dias, Gershman, Vergara, essa gente toda. Né? Então, são marchands que têm uma atuação muito positiva. Eu acho que o Paulo foi bem lembrado, é um deles. E eu acho que o museu tem essa sala em homenagem a ele, e ele é uma figura muito querida dentro do museu. Outra coisa, só para falar das loucuras, gosto do MAM, porque o MAM é um museu pequeno. Os museus, quando crescem demais, parece que os artistas ficam mais difíceis de chegar, né, a esse museu. Aqui é um museu que tem um convívio com a arte. Eu sinto aqui um encaminhamento que essa gestão vem dando, dessa proximidade com o artista, da convivência com ele, de diálogo, né, e mais de horizontalidade. Né. E só ainda uma coisa em relação ao Paulo, ele fez uma doação muito importante para o acervo. E o que é rico é a diversidade. Quer dizer, você pode dizer, doou concretos, doou conceituais, não. Você tem vários tipos. Pisa, doou Pisa também, importante para cá, uma coleção grande. Enfim, extraordinária a ação cultural do Paulo. Como você quer falar, né? Você está com o microfone no colo, não? O Marco passou para mim. Eu queria voltar ao tema da cor e da luz, enfim. E fiquei pensando muito no que vocês falaram, gostei demais. É engraçado que para mim, pintor, fica lá no ofício do ateliê diário com a cor, se cria também uma espécie de cegueira também, ou de certa maneira, paradoxalmente, ficou obscuro esse tema, porque você está tão envolvido e ouvindo vocês falar, sei lá, eu começo a funcionar, começo a pensar também sobre o meu ofício, minha cor, o que eu quero, enfim. Adorei você falar sobre, ficaria te ouvindo a tarde inteira, eu não canso não. Porque você tem uma memória incrível, você já viveu bastante, eu não vivi tanto, mas o tanto que eu vivi, eu me sinto muito reconfortado pelo que você falou, por conta um pouco dessa, não vou falar barbárie, mas dessa crise do presente, né? A gente parece que o presente vem que a gente não entende mais. E quando as coisas do passado retornam, puxa, parece que a gente retoma junto, a gente é salvo junto por aquilo que a gente foi, dá uma projeção para aquilo que a gente é de novo, enfim. E quando você toca no ponto da cor, aqui no Brasil, dessa luz tropical, eu fiquei pensando muito também nesse paradoxo que o Brasil vive, né? País da cor, da luz, mas é uma luz que não é confortável, é feita a pintura. Ela cega, ela cria brilho, ela cria reflexo, né? Ela não favorece. Quer dizer, o que favorece a cor, eu acho que é um diafragma, uma proteção, uma nuvem. O Baudelaire tem um clube de adoradores da nuvem, acho que conta disso, né? Que é algo que o Mallarmé se fumava para pôr um pouco de fumaça entre ele e o mundo. Então eu só queria dizer que esse excesso de luz aqui também é nocivo. Eu me lembro de uma história que eu li, que o Matisse tinha comprado uma passagem para o Rio de Janeiro para fugir da guerra. Quando Paris estava ocupada, ele falou, vamos embora, vou para o Rio de Janeiro. E ele encontrou o Picasso na rua, e o Picasso contou o Picasso. E o Picasso falou, não, você não vai não, você tem um compromisso com a arte moderna, você vai ficar aqui. E ele ficou, foi lá para o sul, mas ficou. E eu fico imaginando se ele tivesse vindo para cá. A gente, claro, a gente seria muito mais rico como país, como pintura, como repertório de pintura, mas ao mesmo tempo eu imagino que ele não ia conseguir fazer muita coisa, porque eu li também que ele adorava o Gauguin, foi visitar o Tahiti para ver onde o Gauguin tinha morado, e não conseguia sair do hotel. Ele ficava dentro do quarto do hotel com a cortina fechada, porque a luz era excessiva. Aí ele falou, eu quero ir embora, isso é um inferno, isso não é um lugar para um pintor, né? Se estivesse no Brasil. Então acho que a gente vive imerso aqui um pouco nessa luz
nessa ideia paradoxal de luz e numa ideia paradoxal de alegria que não é. Para mim, o grande, quem resolve isso de uma maneira fenomenal é o venezuelano, o Réveillon, que estava lá na luz do Caribe, e de fato a luz do Réveillon cega, acabou a cor, né? Fica uma pintura tátil, fica uma pintura sem cor, porque, enfim, uma chapa fotográfica queimada, enfim, essa experiência radical da luz. Enfim, tudo isso para um pouco, eu não sinto condições de falar sobre cor e luz como um especialista, eu posso falar da minha experiência, enfim. Eu acho que a minha cor tenta responder isso aí, sabe? A minha cor, ela vem preencher um espaço que eu não sei, se eu posso dizer assim. Então, se tem uma coisa que eu prezo no meu trabalho, é essa dúvida. E quem é o vetor dessa dúvida, dessa indefinição, é principalmente a cor. Então, se alguém quiser me entender melhor, olhe para a minha cor, assim como eu mesmo faço. Eu pessoalmente acho que você, posso estar errado, mas eu acho que você tem uma ligação muito grande com Morandi. Eu sempre olhei o seu trabalho e sinto, olha, uma coisa curiosa, a influência que Morandi provocou na arte brasileira. É muito extraordinário isso, né? Mas eu vejo que essa relação da cor com a forma, né? Aqui tem um trabalhinho de Morandi aqui, extraordinário, aqui do lado, na exposição do Murilo Mendes, né? Onde ele concentra, né, os elementos formais, né, mas a cor que expande. É extraordinário. Né? É extraordinário. E Morandi é tão importante para o Brasil, para a arte brasileira quase toda, e nos Estados Unidos e na América ele não tem importância nenhuma. Né? Isso é outro fato engraçado, como você citou aí, essas diferenças, né, entre os países. Lembrando isso também, o Morandi tem uma relação até o sucesso europeu dele com o Brasil. O Bardi fez a primeira doação para a Tate Gallery em Londres, isso ainda no final dos anos 40. Né? E houve uma grande discussão se aceitavam ou não o Morandi. O Bardi, inclusive, defendeu, argumentou sobre o Morandi. E a obra que ele deu no Morandi, ela tem dimensões completamente diversas das pequenas. É uma grande obra que está hoje na Tate Gallery. E isso deu quando o museu realmente expôs a obra do Morandi lá, ganhou relevância, inclusive, e ficou muito criticado pelas relações dele com o fascismo, essa coisa toda. Né? O fato interessante de você mencionar o Réveillon. Eu trouxe a exposição do Réveillon quando eu estava no MASP, fiz uma grande exposição, me lembro aqui. E é exatamente isso. Não é? Ele tem os brancos porque a luz queima completamente. Não é? E é um artista único, o Réveillon. E num país também tem uma forte predominância construtiva a Venezuela, né? E que praticamente deixou no segundo plano as expressões figurativas. E o Réveillon, com tudo isso, ele é um figurativo. Né? E ele tinha aquela boneca, ele morava numa árvore, construiu uma casa em cima de uma árvore. E ele construiu, é um homem absolutamente solitário, construiu uma boneca para si mesmo, que era sua companheira. E essa boneca é uma extraordinária. E ele pintou inúmeras vezes essa boneca, né? Sempre nesses tons onde o branco predomina. E essa coisa da luz que queima, a luz que... Isso, falando de cor, esse é o lado interessante de uma cor frente à outra, né? Como uma cor invade a outra, ela domina o espaço da outra, ela se expande sobre a outra. Como uma cor, ela tem embates dentro dela mesmo muito fortes e alguns artistas exploram isso. Eu acho que tanto o Janotti quanto o Paulo exploram mais as tonalidades, exploram mais as questões de espaço e luz, acho eu, entendeu? Outros exploram essa briga de cores, essa luta de cores, que é o caso do Motta Ganelli, é o caso do Luiz Áquila, a Yolanda, de certa forma, mais amenizada. Mas é interessante, cor quente com cor quente, não é? Elas se esfriam, a cor quente com a cor fria, okay? Elas se rivalizam. As cores de contrastes, as que não estão nas coisas, tá?
Então, o laranja, que é colocado com o azul, ele aumenta o contraste. Então, é interessante, tem um cientista, Chevreul, que fala no meu texto rapidamente, vai mudar, vai ser muito, muito importante para a pintura do Van Gogh, do Gauguin, do Serrat, dos agentes toda. E ele é contratado por uma tapeçaria, a arte da tapeçaria muito desenvolvida, porque a gente faz os pigmentos de cor e eles têm uma situação quando constrói o tapete e a cor não é aquela. E ele vai mostrar que a cor é aquela mesmo. Só que os olhos vão ver ela de uma forma diferente, porque ela está numa situação com outras cores. E aí ele começa a criar a teoria de que uma cor ela está invade sobre a outra, ela altera a outra no seu relacionamento, na sua continuidade. Tá? E sem falar da questão das possibilidades de tonalidades, etc. Ou seja, a cor se expande sobre outra ou a cor se retrai sobre outra. Né? Então, ela mistura com a outra. Ele, a tapeçaria reclamava que os tons ficavam mais atenuados, mais marrons, não tinha a vivacidade que tinha. E ele vai fazer essas correções através de análises químicas já dentro de um olhar científico. Né? E essas ideias vão dar depois, sobretudo no Serrat, com os pointillismo, de ver como você vai juntando pedacinhos de cores puras, elas vão misturando no nosso olhar e vão dando as tonalidades que o artista deseja. Né? Então isso tem uma origem lá no Chevreul. Né? Aqui é interessante, nós não expusemos o Arcangelo Iannelli, porque o Arcangelo estava com uma grande exposição aqui. Então expusemos o Tomás, que tem um trabalho mais poético com a cor. Mas na parte final da vida do Iannelli, ele trabalhou uma cor única, tá? E tentou trabalhar essa vibração de cor em que a cor tivesse ela não se desvinculasse da forma, que fosse uma cor flutuante, digamos assim. E as pessoas aqui, com um olhar muito simplista, chamam de é um Rothko, uma cópia do Rothko, que aliás esse é outro artista extraordinário, o Rothko, né? Para cor, artista. Eu acho que o Iannelli não tem nada a ver com o Rothko, é um outro mundo, mas ele faz tarjas de cores horizontais, como o Rothko fazia, né? Mas um trabalho de construção de cromática completamente diversa e sem a intenção do Rothko. Eu acho a pintura do Rothko procura um sublime, procura uma questão mística, uma questão divina dentro da ideia de como ele vai construindo a cor, há uma tragédia dentro da cor do Rothko, não sei. Tá? Mas enfim, eu acho que a cor do Iannelli poderia estar aqui nessas obras finais dele, pura, né? Que próxima do Cássio, por exemplo, não é? ou da Amélia Toledo. Enfim, não estava porque nós estávamos na disposição e tinha várias dessas obras aqui. E era muito interessante, você via toda essa simplificação da cor, né? Como o Iannelli vai indo para chegar só na cor. Começa a cor com a forma, né? Onde a forma tem uma importância enorme, e depois ele vai caminhando, se tornando independente da forma, indo para a cor. Tá? Só fazer um comentário do ponto de vista museológico em relação à coisa da luz. Há pouco tempo eu me incomodava muito esse blackout que tem aqui ainda me incomoda, mas há pouco tempo eu tentei modificar essa quantidade de luz que entra no museu por conta do insufilme que separa o museu do parque, que atrapalha o contato, as pessoas não sabem o que tem atrás do vidro, e conseguimos lá com a 3M um patrocínio e colocar umas películas transparentes que filtram, né, o raio de raios ultravioletas. Falei, pronto, agora que a gente vai conseguir uma integração maior com o parque. E ficou uma semana, duas, e com as medições todas, fui obrigado a fechar de novo
porque a luz é muito forte mesmo, queima a obra, estraga, papel especialmente, fotografia, mesmo filtrando ultravioleta, mesmo com que são filmes super, né, recentes, que não existiam há 10 anos, a gente foi obrigado, infelizmente, a colocar, além do filme que está aí por dentro, que filtra ultravioleta, tem um por fora que escurece a sala. Então a arquitetura também é um problema. O MASP, a Leonardo fez lá aquele caixote de vidro flutuando na Paulista, mas está cheio de persiana ali para filtrar a luz, porque a luz também estraga as obras. É um problema a luz mesmo nos trópicos, para os museus, né? Assim, um problema sério de conservação. Por mais que os arquitetos tiveram a vontade, né, de deixar os espaços transparentes, como a própria Bienal, tem lá o Brise Soleil, que é tão comum na arquitetura moderna, ou o Cobogó, que também filtra a luz. A luz realmente destrói a obra, destrói o espaço museológico. É um problema, assim, não é? Claro que a gente só vê o mundo com ela, mas assim, a gente tem que controlar cada vez. Eu espero, de verdade, um dia que exista tecnologia que possa filtrar a luz de um jeito que o museu, seja o MASP, seja o MAN, possa estar aberto sem persiana, sem filme, sem nada, e isso não ser um problema museológico de conservação. Não sei se isso vai acontecer um dia, né? Mas realmente a luz, além de cegar, ela desbota tudo. E a cor é uma proteção contra o destino, como dizia o Barry Boone, que é pintor americano. Tem uma frase bonita que fala que a cor, para mim, é uma proteção contra o destino. Eu lembrei na hora você falando isso. Talvez a cor também da gente que pintor seja nos proteger contra esse excesso de luz, que é o destino, né? Enfim, o inexorável, esse destino que vai. A gente fala que a morte é quando alguém morre, vira luz, vira estrela, tem tantas metáforas, né? Assim, isso aí. Então a luz também está ligada à morte, né? Gostaria de ouvir o Marco falar um pouco sobre o contrário da luz, que é a questão da penumbra, que faz parte da cultura oriental, da cultura japonesa. O Marco viveu lá. Como você vê essa questão da penumbra? Tem um livro, tem um livro muito famoso, que eu sugiro de leitura, chama-se O Elogio da Sombra, do Junichi Tanizaki. E é muito bonito que ele mostra que toda a construção arquitetônica japonesa se pauta na ideia da construção de um grande espaço que cria, através do telhado, a sombra, né? E que, com toda a cultura japonesa, o miso, a comida, a própria maquiagem, né? Por exemplo, se você olhar uma geisha, ela parece absolutamente branca e da rua, mas ela não é feita para ser vista na rua, ela é feita para ser vista na penumbra, das velas, de vela. Toda a cultura japonesa foi feita a partir de uma luz, por exemplo, do shuji, justamente esse filtro, é um papel de arroz, né, que filtra a passagem da luz e você não tem uma luz direta, né? Aí o grande trauma que se coloca é justamente quando você tem o advento da luz elétrica, né? Como isso vai mudar por completo. Às vezes a gente esquece, né, que a luz elétrica de tal forma predomina nossos ambientes que a gente não sabe como que, na verdade, isso interfere radicalmente na maneira como a luz se faz e como ela incide nos objetos, produzindo cores, muitas vezes, que não era feita a que o artista ou aquela cultura predominava. Por exemplo, os ícones, onde a gente tiver aquele dourado, o dourado na penumbra dá um caráter transcendente, é totalmente diferente de quando você vê o dourado iluminado por uma luz elétrica. Então, um pouco para ir na questão do Paulo, sobre o que teve ali recentemente a famosa Capela do Matisse, tem uma frase linda do Matisse que ele diz que as coisas existem e não existem. Se a gente apagar a luz aqui, a gente vai ver poder nenhuma, a não ser a nossa imaginação. Não é? O Rothko, por sua vez, também, ele trabalhava sempre na penumbra. Ele não gostava da incidência da luz
artificial. Né? E nós estamos perdendo esse mundo das novas tecnologias, né, de uma iluminação para se dar a luz do celular constante, dia e noite. A gente está perdendo essa relação maravilhosa que você tem com a natureza, que é essa relação com o amanhecer, com o entardecer, como um kibo, né, que é da essência da tradição japonesa, que é a beleza das estações. Semana passada, eu estive aqui para ver uma exposição belíssima, aliás, realmente mandar de parabéns, uma exposição comovente, a do Mendes, mas uma das coisas mais bonitas assim, eram os ipês brancos que estavam em todo o parque e com aquela luz que às vezes ainda existe em São Paulo. Dias em que você tem uma luz de primavera, uma luz de outono, onde a luz é mais incidente, são os dias mais bonitos de São Paulo. E com essa variação climática, a gente está perdendo essa ideia de uma transformação progressiva, né, da luz no tempo e no espaço. Né? E isso, ao meu ver, faz com que vocês, curadores e críticos, tenham uma responsabilidade muito importante na questão da constituição do lugar em que a obra de arte deve estar situada. Eu vou dar um exemplo assim, por exemplo, de uma exposição recente, belíssima, do ponto de vista artístico, a do Gauguin, quadros incríveis, tinha um que era o Metropolitan, um dos quadros mais bonitos do Gauguin, duas mulheres, né? Mas aí eu olhava para aqueles quadros e alguma coisa me incomodava profundamente. Aí eu notei que o problema central daquela exposição é que a iluminação era cenográfica. Era uma luz que não vinha do quadro. É um tipo de luz onde você produz um enquadramento, não sei se vocês já viram, um tipo de iluminação que você foca só no quadro e recorta. Isso, ao meu ver, é muito perigoso porque você tira as nuances, por exemplo, dos amarelos, que foram tão importantes depois para o Van Gogh, do Gauguin. Né? Você chapa aquele amarelo. Você chapa aquilo que o Fábio falou tão bem, que é essas variações de pinceladas, de movimento, que vão transformando a maneira como o pigmento refrata a luz em função da proporção entre o seu meio, o seu medium e a quantidade de pigmentação. Então, acho sim o papel de vocês muito importante na conservação dessas obras, para que elas possam justamente viverem no seu devido tempo e espaço e, justamente, como o Paulo também disse, poderem ainda servir como uma espécie de referência para essa nova geração, de tal modo que ela veja que a arte nos faz não somente aqui, agora, no presente, mas no presente expandido, onde o artista como Volpe se faz presente tão fortemente na nossa geração e da nossa cultura, assim como Morandi e assim por diante. Só queria complementar que você falou do Morandi em relação a mim, Fábio. Sim, eu tenho Morandi, tenho Matisse, mas aí para mim tem um pintor brasileiro, que para mim é o herói, que também ele congrega esses dois pintores, que é o Volpe. O Volpe tem nele tanto a cor tem do Morandi, essa tonalização, essa tonalidade, como a cor luz, sei lá, o contraste pelas complementares, né, essa potência de cor do Matisse. Ele congrega as duas coisas nele, né, o Volpe. E eu acho que para a gente que pinta no Brasil, essa história do Volpe, essa lição, esse legado, a experiência dele aqui, com a cor, com a luz, com a paisagem, com a visualidade brasileira, é fundamental. E também a técnica, né, do Volpe, que ela é uma técnica que não traz brilho. Às vezes a pintura a óleo ela é muito brilhante, né? E de certa forma também nós estamos fugindo um pouco do brilho, né? Mas o brilho, o reflexo, não é muito bom. Não é para os venezuelanos, que eu acho que é uma experiência. Para mim, é um país que tem uma experiência com a cor e com a luz incrível, né, na sua tradição de pintura. Tanto é que,
Cruz Dias e Souto vão construir luz mesmo, como o Dan Flavor, enfim, ambientes iluminados pela luz artificial. Né? Porque é isso, chegam nessa questão. Né? Muito bom. Alguém mais quer fazer algum comentário, pergunta? Eu vou passar uma pergunta aqui, que eu acho que é interessante, não sei se é uma oportunidade. Tenho aqui uma grande amiga também, pintora, Cristina Barroso, e ela mora na Alemanha. Eu não sei se vocês já... Eu passei uma vez um inverno em Berlim. E olha, você vê com a luz a partir das 9h30 da manhã e às 3h30 ela já se vai, a relação que você tem com o espaço é totalmente diferente, não é? Super diferente. Eu acho que eu trabalhando no Brasil, meu trabalho muda completamente do que quando eu estou lá na Alemanha. Muitas vezes no inverno você não vê o sol durante semanas, às vezes até meses. E eu luto com isso, quer dizer, aliás eu uso a cor, realmente, a parte emocional para trazer, né, esse aspecto do sol de volta. Então tem essa questão emocional da cor que para mim é muito importante. É super importante no meu trabalho. Como você chama? Cristina Barroso. Bem, uma escola vai puxando a outra. Bom, se ninguém quiser mais falar, agradecer a todos, convidar para a exposição de Árvores com Luz termina agora no domingo, então temos hoje e amanhã para nos despedir da mostra. A exposição do Murilo Mendes, poeta crítico e íntimo, fica ainda até janeiro, junto com a do Tumba, na Sala de Vidro, e da Cláudia do Jara. Então estão todos convidados para visitar a exposição. Boa tarde.